A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Estamos dando aqui, findando, na verdade, o nosso trimestre, o quarto trimestre de 2019. Essa é a última lição do trimestre. Estamos aí dando graças ao nosso Deus e estamos finalizando a nossa lição, os nossos estudos do quarto trimestre de 2019. Essa última lição nós vamos tratar do assunto sobre a velhice de Davi, tá? Tivemos todo o trimestre aí falando sobre o governo divino em mãos humanas, tá bom? Em especial nos livros de 1º e 2º Samuel. Falamos aí de toda a trajetória de Davi, tá? Até a sua morte, tá certo? E tratando aí dos governos, né? Modelos de governos, as transições de governos, e agora chegamos ao final do nosso trimestre falando sobre a velhice, o final de vida de Davi. Nós vimos aí no início da nossa primeira aula, falamos sobre o governo, né? As transições de governo, tá certo? Falamos do governo da anarquia, monarquia e reinado, e monarquia e dinastia, né? E reinados, né? E agora chegamos no final aqui, tratando do processo de governos conturbado, divisão de reinado, e falamos na lição passada sobre a rebelião, né, de Absalão, seu filho, né, aí usurpando o reinado do seu pai. Na verdade, o seu pai não tinha morrido, e ele fez isso. E por último também, nesta lição, ainda temos um pequeno comentário de um outro filho do rei Davi, que também usurpa isso, querendo tomar o reinado das mãos de Salomão, que reinaria, tá bom? Vamos aqui de uma maneira bastante prática e objetiva falar esta lição. Como já disse, a velhice de Davi, e a lição de número 13 do dia 29 de dezembro de 2019. Sou o seu irmão em Cristo, Alba Edson Gomes Livramento. É com esse nome que você irá nos encontrar aí no nosso canal no YouTube. Mais uma vez eu quero te pedir a gentileza, a colaboração e, se possível, inscreva no nosso canal, indique para um amigo, indique para um irmão em Cristo. Fazendo assim, você está nos ajudando a divulgar este trabalho e também no reino de Deus, tá bom? A recompensa vem do Senhor. Também quero já te agradecer, você que tem estudado conosco nesses últimos 3 anos, tá bom? Eu sou grato a ti, diante de Deus, pela sua vida. Eu acredito, eu acredito que você tem somado aí nos seus conhecimentos algo que nós temos passado aqui. Não somos os únicos, tem muitas matérias boas que você pode estudar aí via digital, né? Aí em vídeos e áudios, e não somos os únicos não. Tem muito aí melhor do que os nossos.
mas quero te dizer desde já, esse nosso trabalho é um trabalho semanal. Uma vez ou outra a gente acaba faltando, porque temos algumas dificuldades aí para estar trazendo as aulas em épocas, em datas corretas, em datas que dê tempo você preparar, professor da Escola Bíblica Dominical, que talvez dê tempo você preparar a tua aula aí para levar para os teus alunos. Mas eu quero te dizer que mesmo assim, com essa dificuldade, é um trabalho feito com muito carinho, com muito amor, para trazer o que Deus tem me dado de melhor para os nossos estudos, tá bom? As minhas aulas não é feito assim de qualquer maneira, procuro pesquisar e trago o que de melhor eu consiga para você, amém? Vamos à nossa aula de hoje, né? O texto áureo da nossa aula nos diz o seguinte: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Tá certo? Segundo Samuel, capítulo 23, e o versículo de número 5. A verdade prática nos diz o seguinte: a verdadeira essência da vida não consiste em viver muito ou pouco, mas sim em viver cada momento com Deus e para Deus. Tá bom? Um pequeno comentário. Texto áureo, que é o nosso versículo-chave, Davi estava expressando, né, o processo que ele tinha vivido, né, em toda a sua trajetória. Ele fala que ainda que a casa dele não seja tal, não foi boa, não foi um governo excelente para com Deus, contudo, ele tinha consigo uma consciência tranquila, explicando aqui em minhas palavras o que está no versículo, uma consciência tranquila que ele tinha, mesmo com todos os erros, ele tinha feito um concerto com Deus e ele estava tranquilo naquela idade, naquele processo de vida, naquele período da sua vida. Tá? Esse é o resumo. Ele estava tranquilo da sua salvação. Quando ele diz, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele. Está falando de Cristo. E aqui, no final do versículo, ele profetiza, aqui, ele fala, apesar de que ainda não o faz brotar. Porque aqui ele já está dando aqui um foco, e é o que nós vamos ver no final desta lição, é que o Salvador, né, Jesus Cristo, viria, né, deste broto, desta raiz, né, desta linhagem davídica, da linhagem dele. Tá certo? E aí a verdade prática vai nos dizer que a essência da vida não consiste em a gente viver muito ou pouco, não consiste nisso, mas sim viver com Deus e para Deus. Todos os momentos da nossa vida, amados, nós temos que aproveitar, viver, ter esta vivência para Deus e com Deus, tá bom? Vamos adiante. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 23, versículo do 1 ao 7. Não estarei lendo, como de costume aqui na nossa aula, mas eu aconselho que você dê uma pausa no seu vídeo e lê, tá? O comentário que acabei de fazer está no versículo 5 da leitura bíblica em classe. Você pode tirar as dúvidas e está se tiver dúvidas que não consiga entender, no final lá da publicação desse vídeo está lá o meu e-mail, e você pode entrar em contato conosco pelo e-mail e nós podemos esclarecer aí as suas dúvidas, ou até mesmo chamar no comentário aí no YouTube. Tá bom, amados? Vamos adiante. Nós temos aqui alguns objetivos específicos, que além do objetivo específico geral,
que no geral aqui nós vamos esclarecer a essência da vida, né? Que ela consiste em viver cada momento com Deus e para Deus. Foi o que nós falamos na verdade prática, tá? E no os 3 objetivos específicos, nós vamos tratar sobre o primeiro, apresentar uma visão geral da velhice, né? Uma visão geral da velhice, isso quer dizer de todos nós. Né? Nós vamos também no segundo tópico, segundo objetivo, pontuar os problemas na velhice. Nós temos sim, e a velhice tem problemas. Nós vamos aqui estar pontuando, né, falando sobre alguns deles. E vamos também no terceiro e último objetivo específico, enfatizar as palavras finais de Davi. Né? Qual foi as palavras finais de Davi que ele retratou em sua velhice? Tá bom? Vamos adiante. Aqui no comentário do professor, nós digamos o seguinte, vamos dizer o seguinte: quantas são as pessoas que ao longo da caminhada cristã, hoje já na terceira idade, sentem-se cansadas, desanimadas e sem autoestima? É uma pergunta. E o comentarista está dizendo, né, quantas são as pessoas? Se nós formos colocarmos assim uma lista, nós podemos pontuar estas pessoas até dentro mesmo das nossas congregações. Nós vemos pessoas com bastante idade já avançada, com uma experiência bastante extensa para passarmos para nós, ainda jovens, né? Eu me considero ainda um jovem senhor, mas muitas das vezes a gente não tem procurado estas pessoas para um bate-papo, para uma conversa, para uma experiência. Até esta troca de informação, ela traz uma autoestima para esta pessoa, para este idoso, para esta pessoa que está já na terceira idade. Porque ele se sente, além dele ter algo para nos ensinar, ele também acaba adquirindo uma experiência da vida atual, da última década, das últimas informações que o tempo nos passa. Isso são trocas de informações, trocas de ideias, onde o idoso também se sente com aumenta a sua autoestima. No final, nesta lição nós vamos ver que a nossa lição nos traz um ponto que nos dá uma ideia de trazer para as nossas igrejas algo que traz a autoestima da pessoa da terceira idade. O que é isso? Sei lá, pode ser um bate-papo, pode ser um grupo de pessoas que pode, uma vez por semana ou uma vez por mês, ou sei lá, tem alguma programação com algumas atividades específicas para aquela idade, trocando ideias. E isso é importante, aumenta a autoestima das pessoas. Tá certo? Este comentário eu fiz aqui apenas para que nós possamos, né, nos localizarmos e se isso não está acontecendo na tua igreja, na tua congregação, na tua comunidade, comece a fazer isso e você vai ver que as coisas podem trazer uma riqueza até espiritual mesmo para a congregação, para a juventude, né? Porque nós vamos falar nesta lição que a juventude ela meio que exclui essa classe de pessoa, tá? Achando que esta classe de pessoas está muito velho, não tem nada para ensinar, ou quem sabe traz preconceitos, né, da vida
da pessoa idosa. E quando na verdade não é isso, tá bom? Vamos adiante. A nossa introdução vai nos dizer praticamente o que nós já comentamos, mas nós vamos estar falando o seguinte: olha, nada há de pejorativo na palavra velhice, ou seja, nada há de negativo, de uma coisa pejorativa para o negativo quando fala de velhice. Muito pelo contrário. Não há falta, ela não fala apenas de idade avançada, mas também de maturidade e experiência. Por isso, o hebraico seibah, né? Seibah, define, ou seja, define a velhice como cabelos grisalhos, cabeças encanecida, ou seja, uma pessoa com experiência. É isso que quer dizer a pessoa mais velha. Cabelos grisalhos quer dizer tem experiência, maturidade, e não é uma palavra pejorativa que vem do negativo. Muito bem. Nas escrituras a velhice é vista como fonte de bênção, tá? Pode verificar nas escrituras como fonte de bênção. Na velhice, aí está escrito no Salmo 92:14, que na velhice dão frutos. Ainda dão frutos, ou seja, deu, mas ainda dão frutos. São cheios de seiva e de vigor. São cheios de seiva. O que é a seiva? A seiva é o sangue, equivalente ao sangue das árvores, né? Então, isso, o velho ainda é cheio disso e de vigor, tá bom? É importante isso. A velhice pode ser boa ou ruim, e é verdade, pode ser boa ou ruim. Isso depende da forma como vemos cada fase da nossa vida. Tememos a Deus e sejamos sábios. Tá? Eclesiastes, capítulo de número 12, o versículo 1. Você pode estar lendo e você vai estar vendo o que fala esta passagem. Tá bom? Dá uma pausa no seu vídeo, faça essa conferência e você vai ver que essa passagem está dizendo para que nós venhamos lembrar do Criador antes que venha a velhice. E aí você diz assim, porque neles, ou seja, nesses tempos, porque nele eu não tenho contentamento. Louvado seja o nome do Senhor. Então, você vai verificar que é um processo para que a velhice, que a gente chega com vigor na velhice, nós temos que sempre estar fazendo essa manutenção, lembrando do Criador. Aí quando chega o teu tempo de velhice, dos tempos, você não percebe porque você está cheio de vigor, cheio de experiência, cheio de informações para passar para as pessoas. Os últimos momentos da vida de Davi, já na velhice, foram conturbados, conforme descrito em 1 Reis. Mas pela sua peregrinação e comunhão com Deus, ele finda sua missão com uma grandiosa ação de graça ao Senhor, que o chama desde a meninice, ou seja, desde a sua meninice ele glorificava e exaltava a Deus. Teve problemas sim, como todos nós temos, mas no final ele finda a sua missão dando glórias a Deus e agradecendo a Deus pela vida maravilhosa que ele teve, embora com muitos transtornos que nós falamos e conhecemos em todo esse trimestre, né? Mas foi maravilhoso que ele glorificou a Deus mesmo no final da velhice, vivendo todo esse processo. Por quê? Porque tinha vigor, estava de bem com a vida e de bem com Deus. Muito bem, vamos aqui o início da nossa aula, uma visão geral sobre a velhice. Nós temos aqui 2 tópicos apenas, falar sobre a concepção antiga e moderna da velhice e a concepção bíblica, o que fala a Bíblia sobre a velhice. Na concepção antiga e moderna, diz o seguinte: há 2.500 anos, o filósofo egípcio
Pat Hotper, descreveu a velhice como o único, ou melhor, como o maior infortúnio que pode atingir o ser humano. Ele diz o seguinte: o poeta inglês William Shakespeare não via a velhice com bons olhos. Antes, relatou que os anos crepusculares trazem uma segunda infância e simples esquecimento. Então esta imagem aqui é uma visão do que este filósofo, esse poeta inglês e esse filósofo egípcio via a velhice. Ou seja, o filósofo inglês está dizendo que o velho não é visto com bons olhos, porque ele relatou que os seus anos crepusculantes, ou seja, é de dificuldade, e trazem novamente a infância, tem que carregar como um bebê, simples assim. Quando na verdade não é isso, a Bíblia não fala isso. Enfim, o tom da concepção moderna, veja bem, toda a concepção moderna sobre a velhice é desgastante. Ao afirmar que os velhos são ressentidos com os jovens, pois são pessoas cansadas, fora de moda e severa. O jovem tem essa visão. É uma afirmação e é um relato verdadeiro, né? Que os jovens sempre são pessoas cansadas, fora de moda, são quadrados, digamos assim, né? E são pessoas severas, pessoas que não adequa aos seus modelos, né? Isso é a concepção do jovem. Entretanto, o respeito por cada fase da vida é ordenada por Deus, tá? Então aqui traz um relato dizendo o seguinte: tudo isso que os dois filósofos, o filósofo e o poeta inglês e o filósofo egípcio pensa sobre a velhice e os jovens na atualidade, entretanto, Deus não ordenou assim. Ninguém pode desprezar o outro por ser adolescente, jovem ou idoso, tá? Então aqui, nesta imagem, nós vemos que é um jovem, mais ou menos, idosos, mais ou menos na atualidade de hoje, que são pessoas comuns, como um qualquer, tá? Embora a sociedade o excluem em alguma situação. Nós sabemos disso, nós sabemos que os idosos, eles têm problemas com dificuldade, sim, mas eles têm problemas em diversas classes na sociedade, né? Eles têm problemas para pegar um ônibus e muitos não dão o verdadeiro respeito ou carinho que deve, tá? Mas não é assim, porque todos nós vamos ficar velhos um dia. Temos que respeitá-los, sim. Tem se vinculado nos meios de comunicação o descanso com que muitos tratam os mais velhos, acabei de falar. Sem dúvida, isso se deve ao esfriamento do amor e ao aumento do pecado. Tá vendo? As pessoas esfriam o amor. O Senhor Jesus falou que nos últimos tempos o esfriamento do amor levariam às consequências ao ponto de pessoas esfriarem na fé, tá? E o pecado leva essas coisas, gerando ingratidão e desrespeito, né? Isso acaba gerando ingratidão e desrespeito para com as pessoas, tá? Você pode conferir em Mateus capítulo 24 e o versículo de número 12. Por isso a igreja deve manter programas especiais para os idosos, pois essa prática revela o amor de Deus ao próximo. A prática de manter
a igreja manter um programa especial. Não um programa especial, irmão, nesta imagem aqui, você vai ver, eu acabei de comentar sobre isso, que estaria falando a respeito. Não um programa especial de, é só para idoso, exclusão, não. É um programa especial para o idoso, mas com participação da igreja, com participação das pessoas que queira ouvir algo de experiência dos mais velhos. Tá? Por quê? Um jovem de 15 anos hoje, ele não tem experiência nenhuma. E eu vou mais além. Eu vou colocar aqui uma pessoa hoje de 30 anos, dependendo da sua criação, não tem nada de experiências, não tem nada de bom para passar hoje para a juventude. Mas conversa com uma pessoa de 50, 60, 70, 80 anos para você ver. São coisas, amados, que nós ficamos admirados em ver tanta experiência. Tá bom? Vamos adiante. Concepção bíblica. Na concepção bíblica, o que descreve a Bíblia? A Bíblia descreve a velhice como algo natural e dadivoso. Algo natural e com dádiva. E rico em conhecimento, rico em experiência. Veja aqui, olha. O homem que mais viveu na Bíblia foi Matusalém, 969 anos. Isso está no Gênesis, no capítulo de número 5, versículo 27. Esse homem, ele viveu muito. Por quê? Por que ele viveu? Porque era outra época, né? Deus o mantinha vivo. É uma época que as pessoas respeitavam mais. Mas há muitos outros que chegaram à velhice com menos idade e diversos problemas. Também existe, né? Pois é, Isaac foi um deles e o outro foi fala aqui no caso aqui está falando de Isaac e Barzilai. Barzilai, a Bíblia diz que ele teve ele não tinha na sua idade, ele não tinha interesse mais para alimentos, para iguarias, né? Para alimentação diferenciada, um prazer numa alimentação. Pois é, isso é coisa da idade, mas aí você tem que entender que você faz parte também dessa sociedade. A Bíblia relata, porém, 2 homens de idade avançada que foram atingidos pelo sintoma da idade. Moisés, que não foram atingidos, tá? Esses foram que não foram atingidos. Moisés, Deuteronômio 24, 7, a Bíblia fala que ele envelheceu com vigor. E em segundo, Caleb, com a idade de 84 anos, falou a Moisés que Deus lhe tinha conservado até ali e ele ainda viria a conquistar as terras que lhe foram destinadas. Josué, capítulo de número 14, versículo 10 ao 14. Pois é, ele tinha com 84 anos vigor para ainda conquistar. Pois conforme nós podemos ter uma velhice, ela produtiva ou não, na medida daquilo que nós enxergamos o nosso horizonte. Se você é alguém ativo, você vai envelhecer saudável, com perspectiva, muito vigor, tá? E se não, você realmente envelhece com a visão do filósofo, tá, egípcio e do poeta inglês, né? Vendo como um velho, né, que vai dar trabalho, né, se você tem essa percepção, tá bom? Vamos adiante. Olha, a velhice virá para todos, né, todos os mortais, mas o importante é ter Deus na vida, pois essa forma poderá ser encarada com naturalidade, ou encarada, tá bom, amados? Me perdoa, porque eu não estou encarada aqui, tá? Com naturalidade, longe de qualquer estereotipo,
ou seja, longe de qualquer situação que desabone, se você enfrenta ela com naturalidade e que você pode envelhecer sim, mas você pode ter sempre algo para passar, né? Um resumo geral desse nosso ponto é a perspectiva bíblica a respeito da velhice é positiva, pois a mostra como algo natural e dadivoso. A Bíblia mostra sim que o envelhecimento é algo natural e é com muita dádiva. Problemas na velhice de Davi. Ele teve problemas como qualquer um. 4 subtópicos divide aqui. Vamos falar sobre a velhice de Davi, enfrentando mais um filho rebelde, constituindo Salomão como rei, e a palavra de Deus a Salomão e a sua morte. A velhice de Davi foi o seguinte: 1 Reis, no capítulo 1, do 1 ao 4, vai descrever alguns problemas que atinge Davi na velhice. Ali se esclarece que a velhice não poupa ninguém. Todos temos que passar. Acabei de comentar este assunto. Por causa dos grandes sofrimentos, das lutas que marcaram sua vida e das causas naturais. Com aproximadamente 70 anos, ele já tinha um problema de saúde. Davi tinha Davi já tinha definhados, seu corpo não aquecia, não conseguia manter-se aquecido mais, sentia muito frio, né? E nós sabemos que ele pediu para uma moça para ter os cuidados, estar aos cuidados dele, para que ele pudesse aquecer, tá? Davi é o exemplo de como começa o declínio da vida, tá? Pois o declínio, amados, vem para todos mesmo, isso é normal, conforme expõe em Eclesiastes do 1 ao 7, você pode ler, e nós já comentamos este versículo. Portanto, aproveite bem a adolescência e a juventude na presença de Deus. Consagremos nossas forças e todo o nosso vigor ao Senhor Jesus Cristo. Enfrentando mais um filho, sabemos aqui, ele aqui está falando de Adonias, ele enfrentou esta rebeldia, né, de Adonias. Adonias foi um homem que ele tinha mais ou menos os mesmos formato de Absalão, e ele usurpou o reinado, dizendo que reinava. Aqui vamos passar rapidinho, só para comentar. Você pode buscar essas referências bíblicas e você vai concretizar ou completar a sua aula. Então ele apresenta em público com características de realeza, e ele também tinha carros e pessoas ao seu dispor. E ao contrário de Absalão, que Absalão ele sofria por um problema de oposição, ele opunha contra o seu pai. Adonias já não. Adonias queria, ele chegou a declarar, e a Bíblia vai nos dizer, ele chegou a declarar rei. A Bíblia vai nos dizer que isso aqui custou a sua vida. Ele teve um processo lá, e ele saiu, entra na congregação, pega nas pontas do altar, que era uma proteção para o rebelde. Se ele conseguisse alcançar o altar, ele estaria livre. Uma referência disso é que os nossos pecados e transgressões nos levam à morte. Nós conseguindo tocar no altar hoje, representando Jesus Cristo, aceitando a Ele como único e suficiente Salvador, estamos livres do mal, livres do pecado. Ou seja, nós salvamos a nossa alma. No caso de Adonias, ele acabou custando a vida, porque ele foi uma rebelião, representando aqui o pecado, tá? Constituindo Salomão rei. Aqui Zadok, Natã e Abenaia, eles constituem em público, né, Salomão rei, né, já no leito de morte do seu pai, Davi, né? Davi já doente, e aí sim Salomão agora é constituído rei. Porque o reinado era para Salomão, né? Este era um processo que era feito em público, e
somente assim, aos olhos de todo o povo, era que era constituído um reinado com todos os seus aparatos ali de reinado. A Bíblia fala que Salomão foi colocado em uma mula, né, que era o ritual, né, da época, né, era o carro, né, o carro da realeza, né, de desfile da época, né, era equivalente. E aí foi declarado rei. A unção foi feita por Zadok com óleo do tabernáculo perante todo o povo. Então todo o povo, né, foi constituído. Se você for ler, você vai verificar que Adonias ele convida parte do povo para ser declarado rei. E quando ele percebe que Davi soube da situação, ele agora que Davi cria, a sua esposa cria uma situação para que ele, Adonias, não reinasse, e aí dá o reinado para Salomão. Ele fica com medo e ele corre para o templo. Quando ele toca na ponta do altar, nos chifres, né, na ponta do altar, aí ele declara, ele pede indulto, quando na verdade ele como se ele tivesse arrependido, mas aí já tinha sido tarde o arrependimento. Então, perante todo o povo, com óleo do tabernáculo, conforme era ali nas leis mosaica, era que era feito esse ritual aqui do reinado, tá bom? A cerimônia foi feita para o coração de Salomão, recebida a retificação divina, ou seja, a confirmação divina, né? Deus confirma o reinado. Somente a partir disso que Salomão assume o trono, tá? A quarto ponto aqui as palavras de Davi a Salomão e a sua morte. Davi tem consciência de que vai morrer, né? E isso lhe será constada, está lá no livro de 1 Reis, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Nesta hora brota dos seus lábios profundas palavras com as quais aconselha seu filho. Davi diz a Salomão: anda em santidade, e nela conduz o rebanho de Deus, Israel. Então, Israel era o rebanho de Deus e continua sendo o Israel espiritual hoje. Naquela época, a nação israelita era a nação santa, a nação sacerdotal, era a nação da santidade. Então, alguém de muita responsabilidade, sinceridade e respeito que conduziria este povo. E esta responsabilidade foi deixada a Salomão, tá certo? Então ele diz: olha, seja santo, conduza este povo, o rebanho de Deus. Israel é este povo, tá? Continuando a leitura aqui, ó, o rei tinha consciência plena de que uma vida de santidade só era possível pela observância e obediência completa à palavra de Deus. Ele ordena e ele diz: olha, só será possível isso mediante uma obediência e observar esta palavra, a palavra de Deus. É isso que ele fala, tá bom? Conforme Moisés revela, né? Conforme a palavra de Deus revelada por Deus nas tábuas da lei, através de Moisés, tá? Tanto Salomão quanto o povo tinha a responsabilidade de andar nos caminhos do Senhor, por causa das verdades divinas transmitidas, o que isso significa? Atentar para os estatutos do Senhor, Êxodo 30, 21, né? Guardar os mandamentos divinos, Êxodo 20, do 1 ao 17, atentar para os decretos ou juízo do Senhor, Êxodo 21, 1. Então aqui, amados, está dizendo que Davi
diz que só é possível entrar por estas verdades observando os estatutos do Senhor, né? A lei que foi dada a Moisés. A lei, olha, é desta maneira, tem que obedecer aos mandamentos. Isso você vai passar para todo o povo, atentando para os mandamentos, para os estatutos e atentar para os decretos que está escrito lá. Através disso é que o povo será julgado. Estes são os juízos do Senhor. Então, isso nunca mudou, né? Isso nunca mudou. Muito bem. Terceiro tópico. As palavras finais de Davi e sua velhice. Aqui nós temos dois subtópicos: o relacionamento da ação de Deus, do Deus de Jacó, e o divino, o Davi inspirado. Relacionamento da ação de Deus, do Deus de Jacó. As palavras finais de Davi em 2 Samuel, capítulo 23, do 1 ao 7, são de louvor a Deus. E nós vamos ver aqui o seguinte. Primeiramente, ele expressa sua gratidão a Deus por ter lhe favorecido em tudo. E menciona que ele foi levado em altura pelo Deus de Jacó. Disse o Deus de Israel: a rocha de Israel, a minha, me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no trono de Deus. Versículo 3 do capítulo de número 23. Muito bem, o que é isso? Ele está dizendo o seguinte, que ele, apesar de tudo que havia acontecido, ele reverenciava o Deus de Jacó. Ele era um homem sincero a esta palavra. Porque, amados, não tem ninguém perfeito sobre a terra. Todos nós temos imperfeições, todos nós pecamos, todos nós somos falhos, somos propensos ao pecado, ao erro, mas nós precisamos ter uma coisa que Davi tinha. O que é isso, irmão? É a humildade de reconhecermos o erro e, se possível, recomeçar. É isso que nós precisamos ter. Por que Davi foi um homem considerado segundo o coração de Deus? Porque ele era perfeito em tudo? Não, nós passamos por lições que Davi não teve exemplo em família, Davi não foi um bom pai, Davi não teve maravilhas administrações, Davi teve erros, Davi sofreu problemas de pecados terríveis, né? Davi adulterou, Davi sofreu, foi homicida. Então, tudo isso Davi passou. Só que Davi, ele reconhece e ele exorta a Deus e agradece a Deus em tudo, porque ele sentiu-se o perdão, uma vez que ele se colocava diante de Deus com o coração sincero e arrependido. Tá? Então, isso é importante, a qualidade desta natureza na vida de um homem. Davi tinha consciência de que todas as suas conquistas não eram humanas e que ele mesmo não era divino, como pensavam os reis de outras nações ao próprio respeito. Não, ele diz, não sou divino, não tenho mérito algum. O mérito é do Senhor. Mas seus crescimentos veio do Deus de Israel. Reconhecer nas fragilidades e no caminho para Deus, usar-nos sem nunca pensarmos ser alguma coisa. Tá vendo? Quer mais humildade do que isso? Retribuir tudo a Deus e reconhecer que Deus pode restaurar. Isso foi Davi. No Novo Testamento, Paulo era usado por Deus, mas tinha consciência de sua humanidade. Você pode ser usado por Deus, eu posso ser usado por Deus, qualquer um pode ser usado por Deus. Mas nós temos que reconhecer que nós somos seres humanos e que sem Deus nada somos. O Senhor Jesus mesmo diz que sem mim nada podeis fazer. A inspiração. Davi esclarece que as palavras que pronunciara, tem sua fonte em Deus.
Ele reconhece que tudo que ele falava, a fonte vinha de Deus. A fonte vinha de Deus. Ele deixa claro nos versículos 3 e 4 que brevemente o governador ideal chegará. Quem é? Ele já profetizando, já indicando, apontando para Jesus Cristo, para o Messias. Ele irá atuar com justiça, andará no temor do Senhor e trará grandes bênçãos ao povo. O rei diz assim, porque tinha consciência de que havia falado, de que havia falhado, mas o próximo que viria, da sua semente, do broto da raiz, esse não falharia. Esse não falharia. Mesmo diante de suas falhas, Davi sabia que Deus tinha estabelecido com ele um concerto, de modo que esse justo rei irá sair de sua própria casa. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 55:3, quando profetiza lá, sobre o Messias. Você pode ver em Jeremias 33:15 e 16, Atos dos Apóstolos, 13:34, quando está falando ali sobre essas referências do Messias. Referia-se ele perfeitamente à chegada do Messias, Jesus Cristo. Bendito seja o nome de Cristo. Na conclusão aqui da nossa aula, e nós já podemos concluir dizendo o seguinte: a Bíblia fala dos atos heróicos de Davi, mas não esconde seus erros e deslizes. Pois é o que eu acabei de falar. Todos nós somos propensos ao erro, podemos errar, mas nós não devemos esconder os erros. Tem que ser declarados. É assim que nós caminhamos para o céu, confessando os nossos pecados e sabendo que Deus enviou seu Filho único para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o pastorzinho de Belém, como o homem segundo o coração de Deus, soube como retornar ao que o ungira como rei de Israel. Ele errou, reconheceu, soube recomeçar, ao que ungiu. Quem ungiu ele? Foi o próprio Deus. Não foi Samuel. Samuel apenas fez a obra que Deus tinha, para ungí-lo rei. Mas ele soube conduzir isso, retornar. Seus salmos relatam a comunhão profunda e íntima que ele mantinha com o Senhor. E desta forma, o amado rei finda sua vida enaltecendo o Deus de Jacó. Pois falando dos salmos, ele profundamente, com muita inspiração, escreve aí diversos salmos, sempre enaltecendo, exaltando o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão. Amém, amados? Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos conceda um próspero ano novo, cheio de alegria e saúde, e que nós venhamos com todo o vigor para o nosso próximo trimestre, onde vai falar o nosso próximo trimestre sobre, logo na nossa primeira aula, nós vamos falar sobre o primeiro homem, vamos falar sobre Adão, o primeiro homem, e nós vamos ter mais 13 aulas do nosso primeiro trimestre, maravilhosa, cheio de ensinamentos para nós. Eu aconselho que você nos acompanhe, estude conosco aqui neste canal, e Deus vai engrandecer a sua vida. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.